gráfico a seguir mostra como a densidade varia em função da porcentagem volume-volume de etanol empregado para preparar a mistura aquosa. Então, uma mistura de etanol e água. No eixo Y, a gente tem a densidade da mistura em função da porcentagem de etanol. Primeira, a partir da análise do gráfico e baseado em seus conhecimentos, analise as afirmativas a seguir. 1. Água e etanol misturam-se completamente em quaisquer proporções. Essa primeira, ela é conceitual, pode marcar como certa sempre, inclusive também dá para a gente ver pelo gráfico. Outra, e você sabe da vida, porque com certeza você já viu que no supermercado tem álcool 46, álcool 70, álcool 92, isso tudo é a porcentagem. E olha só, eu já falei uma mistura que tem 40%, outra que tem 70%, outra que tem 90%. Então, da vida você sabe que álcool e água se misturam em quaisquer proporções. Se eu tenho um gráfico que está me falando a densidade da mistura em função da porcentagem de etanol, ou seja, desde quando eu tenho 1% até quando eu tenho 100%, 110%, 110 não tem, né? Até 100% de etanol, então eu sei que eles misturam em quaisquer proporções. Olha só as afirmativas 2 e 3. 2. A mistura entre água e etanol possui comportamento anômalo. O volume final da mistura é menor do que a soma dos volumes de etanol e de água empregados para prepará-la. Antes de comentar, vamos ver a 3. Quando misturamos 50 ml de água e 50 ml de etanol, forma-se uma mistura de volume final 100 ml. Então perceba que a 2 e a 3, uma anula a outra. E na 2 está falando que a mistura vai ter um volume menor, e na 3 está falando que o volume é exatamente a soma dos dois. Essa questão, se você já soubesse disso também aí de cor, da sua bagagem de estudo, você já matava ela, né? Quando a gente mistura água e álcool, ocorre uma contração de volume. Isso porque as ligações de hidrogênio que as moléculas de etanol fazem com a água são mais fortes do que as que elas fazem entre si, entre as moléculas do etanol. Isso quer dizer, então, que existe uma contração do volume, e o volume final da mistura ele é menor, ele é um pouco menor do que 100 ml. Mas, a gente pode calcular isso na 3, olha. Quando a gente mistura 50 ml de água com 50 de etanol, forma-se uma mistura de volume final 100 ml. Se eu tenho uma mistura com 50 ml de água e 50 ml de etanol, a densidade dessa mistura ela é de, vamos ver, olha, 50%. Então, a densidade dela é de aproximadamente, olha lá, 0,94, tá? Então, a gente tem que a densidade da mistura é a massa da mistura sobre o volume da mistura. A densidade da mistura eu acabei de ver ali no gráfico, que é 0,94 gramas por ml. Sendo que, qual que é a massa da mistura? A massa da mistura, ela é massa de água mais a massa do etanol. O volume da mistura é o que a gente vai encontrar, tá? Sendo que, já vou jogar aqui para cima, que o volume da mistura é massa de água que a gente tem na mistura. Se a gente tem 50 ml de água, a densidade da água, eu já decorei que é 1. Se você não decorou, olha, no gráfico, quando eu tenho 0% de etanol, eu só tenho água, e a densidade é 1. Então, isso quer dizer 50 ml de água tem uma massa de 50 gramas. Vezes, qual é a massa? Vezes não, perdão, é mais. Qual é a massa de etanol nessa mistura? Massa de etanol. Qual que é a densidade do etanol? Eu não sei de cor, não tinha que saber de cor, porque olha, quando eu tenho 100% de etanol na mistura, quer dizer que eu tenho apenas etanol. E aí essa densidade é aproximadamente, olha, 0,79. Vou fazer aqui em cima no cantinho.
Densidade do etanol, 0,79. Se a gente tem 50 ml de etanol, que massa que isso dá? Nós temos uma massa, então, de etanol, que corresponde a, vamos fazer a conta, 50 vezes 0,79, 50 vezes 0,79, 39,5 gramas. Então, nós temos 39,5 gramas de etanol, dividido pela densidade, que é 0,94. O volume, então, é 89,5 dividido por 0,94, dá aproximadamente 95,2 ml. E não tem como está falando na 3. Ou seja, realmente há uma contração e o volume da mistura é menor que a soma dos volumes. Resposta letra B, 1 e 2.